Oi, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo essa aula, mas sejam muito bem-vindos a mais um Suas Classes. A gente vem hoje com uma temática que vocês vinham pedindo bastante, né, lá no Instagram, voltada aí para essa questão de decifrar os atendimentos e as intervenções do técnico dentro do CREAS. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente isso, tá certo? Lembrando para vocês que o Suas Classes é um projeto do Suas para Advogados. Então, se você tá aqui pelo YouTube e ainda não conhece o nosso Instagram, é @suaspraadvogados. Segue por lá, a gente sempre tem conteúdos novos, stories sempre atualizados, especificamente para você que atua na política de assistência social. Dizer para vocês que a nossa aula de hoje, ela vai aí tá compondo, né, as semanas de abril, que vão vir aí com suas classes de forma semanal, tá? Então, mês de abril é um mês super especial, que a gente vem trazendo para vocês esse novo formato de suas classes, onde de forma semanal eu vou chamar um convidado com uma temática diferente e super relevante para você que atua no SUAS e que vai estar conhecendo um pouquinho aí dessas outras áreas de atuação, nessas outras formas de atuar dentro do SUAS, tá certo? Mas vamos lá, vocês sabem que eu não gosto aí de estar enrolando muito. A gente vai estar falando aí hoje especificamente para técnicos que estão dentro da formatação do CREAS. E eu vou trazer para vocês duas situações. Tanto a questão das intervenções de modo geral, como um recorte aí dos atendimentos específicos dentro do CREAS, tá certo? Então, bora lá. Por que de fato muitas intervenções falham? Eu acho que isso é o grande calo aí dos técnicos que atuam dentro do SUAS. É entender de fato o porquê que algumas intervenções dão certo, você tem sucesso nessas intervenções, e por que algumas intervenções não surtem efeito na vida daqueles usuários. Ou visualmente falando, você não vê esse efeito acontecer, né? Essa mudança de fato de acontecer. Primeiro ponto é a falta de clareza no objetivo. Então, não adianta você propor uma intervenção para aquele usuário, você propor uma intervenção para a tua equipe por meio de um estudo de caso, né, de vários fatores que levam até aquela intervenção, se ela não tiver uma clareza no objetivo. Então, vamos lá. Se eu atendo hoje uma mulher vítima de violência e ela me relata que ela está num contexto de violação de direitos, que ela quer sair desse ciclo de violência, mas no momento ela não tem possibilidades, qual que vai ser imediatamente a minha intervenção? A minha intervenção vai ser focada na autonomia daquela mulher, para que ela consiga, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, quanto financeiramente, superar aquela violação de direitos e sair daquele contexto de violência. Então, eu tenho uma intervenção, eu tenho os encaminhamentos que eu vou precisar fazer, eu tenho os atendimentos que eu vou precisar fazer. E, ao mesmo tempo, eu tenho clareza no objetivo, que é retirar aquela mulher da situação de violação do direito. Ah, Bárbara, mas então sempre dentro do CREAS, o objetivo dessas intervenções vão ser a superação da violação. Nem sempre. A gente compreende que, principalmente nos atendimentos, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, nos atendimentos eu não tenho um atendimento especificamente direcionado para tão somente aquele usuário. Em algumas situações a gente vai ter atendimentos que vão aí estar acompanhando toda a família. Então, talvez o foco daquela pessoa que está ali sendo atendida seja a superação da violação de direito. Mas os demais membros que compõem essa família, que também passarão a ser usuários do serviço, eles vão ter objetivos diferenciados. Então, é isso que a gente vai aí amadurecer ao longo dessa intervenção, amadurecer ao longo desse atendimento, tá certo? Segundo ponto, o medo da judicialização. Então, por que hoje eu faço uma intervenção aqui e eu tenho medo que essa demanda ela vá para o judiciário? Eu tenho medo que essa demanda que eu seja atingido, por exemplo, por um processo disciplinar, por um processo administrativo, ou que o Ministério Público julgue que meu trabalho está errado. Gente, somente o técnico vai julgar se o seu trabalho está errado ou não. Eu, enquanto advogada inserida dentro de um CREAS, eu sei do meu papel, eu sei do meu trabalho. Então, por isso que é importante que a gente tenha autonomia nas palavras que a gente utiliza, que a gente tenha autonomia na intervenção que a gente está fazendo. Porque somente um técnico vai poder rebater aquilo ali que eu estou ofertando. Então, nunca que um magistrado ele vai poder chegar para o teu relatório, por exemplo, socioassistencial, um relatório técnico, e ele vai dizer que aquele relatório técnico socioassistencial, o RTS, ele está errado. Ele não tem capacidade técnica para julgar se aquele relatório ele está correto ou se ele está errado. Ele pode descaracterizar aquilo como uma prova viável para o processo. Mas nunca, jamais ele vai apontar erros no seu relatório. Ele não está ali para corrigir o teu relatório. Ele está para julgar o processo,
tá? Então, tenham sempre isso em mente também. Outro ponto é o preenchimento de prontuários genéricos. É aquele famoso e copia aquilo que o usuário está dizendo. E copia aquilo que a usuária está dizendo. Então, se você não tem um rigor técnico para esse preenchimento, se você não consegue, de fato, com aquele PIA que está sendo ali apresentado, com aquele instrumental que você tem, conseguir extrair as intervenções necessárias para que aquele usuário ele seja melhor atendido, é porque você tem uma falha naquele formulário, você tem uma falha naquela instrumental. E aí você, de fato, precisa aí melhorar esse instrumental, mudar esse instrumental e retirar essa de uso. Então, se um instrumental de trabalho ela não me oferta algo palpável para que eu possa trabalhar com aquele usuário, é porque ela está equivocada, tá certo? E por último, a questão da ausência de direcionamento. Não adianta que a equipe técnica ela exista, né, que você tenha aí um equipamento com toda a equipe técnica presente, mas que ela não ande ali de comum acordo, que ela não tenha essa sintonia, essa multidisciplinariedade. Então, é importante que a gente entenda que o advogado ele está ali para fazer a parte sócio-jurídica, o assistente social a parte social e o psicólogo a parte psicológica, mas eles juntos formam uma equipe. Então, se eu não tenho essa sintonia entre a equipe, isso não vai ter direcionamento nunca. Porque eu vou atingir uma área do usuário, o assistente social vai atingir outra, o psicólogo vai atingir outra, mas a gente nunca vai chegar numa consonância do que aquele usuário precisa. Então, eu preciso de um direcionamento adequado nesse ponto de vista da equipe e no direcionamento adequado no ponto de vista técnico. Eu preciso conversar com outros advogados, eu preciso estar em circuitos onde advogados conversam e trocam figurinhas sobre aquela intervenção. Porque os meus colegas de outras classes profissionais, eles não vão conversar na mesma língua que eu, por mais entrosado, por mais sintonia que a gente tenha, tá certo? Então, por isso que é tão importante o projeto dos SUAS para advogados, toda essa intervenção que a gente faz e principalmente os nossos grupos de trabalho. Então, a gente tem aí grupos específicos de trabalho dentro do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte, comenta aqui que eu vou estar te passando essas orientações de como você pode fazer parte desses grupos. A gente tem o grupo geral dos SUAS para advogados e tem também os grupos por estado. Então, são instrumentais aí de trabalho que você pode estar utilizando e pode estar trocando figurinha com outros profissionais, tá certo? Então, vamos lá. Eu quis trazer para vocês a tríade da intervenção para que vocês compreendam que não é tão somente intervir com aquele usuário, que não é tão somente registrar a situação, não é tão somente fazer a intervenção por fazer. Você precisa de um preparo, você precisa de uma tríade para que essa intervenção ela surta efeitos, tá certo? Então vamos lá. A tríade do preparo, ela consiste em fundamentação técnica, registro ético e escuta qualificada ou qualificador. Isso vai depender da classificação que você utiliza. Por que eu quero que vocês compreendam isso? Porque é essa tríade que vai fazer com que você não tenha nenhuma das falhas que a gente falou no último slide. E aí, compreender isso na prática é, de fato, destravar uma atuação, decifrar uma atuação que eu sei que você sabe fazer, que eu sei que você tem preparo técnico para estar fazendo, tá certo? Você só precisa organizar as coisas no lugar correto. Então, o primeiro ponto é a escuta qualificada. É o ponto de partida daquele relato do usuário. É nesse ponto em que você não vai apenas ouvir o que aquele usuário está trazendo. É a técnica da acolhida, é você ter empatia com aquele usuário, você saber escutar de uma forma qualificada e, de fato, você não ter aí nenhum tipo de julgamento ou de pré-julgamento quando aquele usuário começar a falar. Então, é um processo de escutativa que vem aí com a busca de compreender o que, de fato, está faltando naquele caso, o que, de fato, existe de violação de direito, qual é a vulnerabilidade daquele usuário, seja no contexto do território ou seja nos sentimentos daquela pessoa. Tá? Então, a gente precisa entender o que é que está acontecendo ali, quais são as dores daquele usuário, por que ele vem para o equipamento, por que ele chegou até o CREAS, né? Se ele foi encaminhado de outro serviço, se ele veio de livre e espontânea demanda, enfim, existem várias formas, vários meios, né, de entrar na porta de entrada que é o CREAS. Então, é a gente compreender de fato de onde veio aquele usuário e o que é que ele espera do serviço, para que a gente consiga ofertar.
Então, no olhar aí técnico do advogado, e aí vocês vão ver que a gente sempre vai fazer esse recorte, é saber identificar o direito que foi violado naquele caso através da narrativa da família, sem transformar aquilo ali tudo num interrogatório ou num preenchimento tão somente de um formulário. É ler nas entrelinhas da vulnerabilidade social. E isso você só consegue agindo na prática. E isso não tem curso que vai te ensinar a fazer. A gente pode te dar direcionamento sobre escuta qualificada, mas nunca você vai ter isso aqui mastigado de forma prática, tá certo? Então é fazendo, errando, aprendendo e refazendo que você vai de fato conseguir alcançar esse ponto da tríade, tá certo? Segundo ponto da tríade é a gente compreender a fundamentação técnica. É o suporte do fazer, é o que embasa ali minha atuação naquele momento. Então é o que dá autoridade ao teu trabalho, é o que de fato destrava isso para que você consiga ter autonomia profissional. A intervenção e a escutem bastante isso, tenham isso sempre em mente. A intervenção sem base teórica é apenas uma opinião. Então, se eu hoje estou aqui passando para vocês a tríade da intervenção, é porque eu tenho embasamento teórico para fazer isso. É porque eu tenho qualificação técnica para estar criando instrumentais didáticas para que você consiga aprender de uma forma mais clara, de uma forma mais fácil as intervenções dentro do CREAS, tá certo? Então, o que é essa fundamentação técnica? É justamente o uso de normativas, de leis, de diretrizes do SUAS e teorias das ciências sociais para embasar as decisões e encaminhamentos para aquele usuário. Então, não é eu do dia para a noite criar um instrumental novo de trabalho e aplicar isso na prática, não é isso. E você até pode, se você tiver embasamento teórico para isso. Tá? É você, de fato, trabalhar com o que o MDS disponibiliza, trabalhar com o que o SUAS para advogados disponibiliza e saber aplicar isso na prática. Tem embasamento para aplicar isso na prática. Então, do olhar do advogado, isso é muito claro. Né? Aqui entra o domínio da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, que eu sempre trago para vocês lá no Instagram, do ECA, e aí trazendo esse recorte da infância e da juventude, a questão do Estatuto da Pessoa Idosa e das resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social. Então, é importante que você tenha acesso a esses instrumentais. Ah, Bárbara, eu preciso decorar tudo isso? Não. Da mesma forma que você passou a faculdade toda de direito sem decorar as leis. É você compreender e saber acessar quando necessário. Então, se eu estou diante de uma mulher vítima de violência, eu vou acessar a Lei Maria da Penha. Se eu estou diante de uma demanda de benefício eventual, eu vou acessar a Lei de Benefícios Eventuais do município. Então, sempre ter esse link aí. Né? Entender qual é a situação, entender que existe uma normativa para isso e que eu vou aplicar isso na prática, tá certo? Então, terceiro ponto da nossa tríade da intervenção é o registro ético, né? Entender a materialidade do trabalho. Então, não adianta de nada eu fazer intervenção, eu ter uma escuta ativa boa, né? Eu ter uma escuta qualificada e eu não registrar isso que eu colhi. Então, se não está registrado, a intervenção não existiu, infelizmente. E a gente aprende isso muito cedo, né? Que tudo, de boca nem beijo, né? Tudo precisa ser documentado, tudo precisa aí ser avaliado e precisa, de fato, ter meios de se comprovar que essa intervenção foi realizada. Então, para isso que a gente tem aí a sistematização da escrita, das informações que foram colhidas sobre o atendimento e das ações que forem realizadas. Então, qualquer intervenção que eu faça com aquele usuário, eu vou ali estar registrando, seja por meio de uma evolução, seja por meio de um relato de caso, seja por meio até mesmo de um RTS, tá certo? Lembrando que a gente precisa sempre respeitar tanto o sigilo ético quanto a dignidade daquele usuário, tá certo? Então, isso aí, via de regra, nunca pode deixar de passar pelo nosso radar. E no olhar do advogado, trazendo essa visão, é a elaboração de prontuários, relatórios e pareceres, desde que sejam aí implementados no seu município essa possibilidade do parecer jurídico. Isso aí é papo para outra suas classes. Mas é entender que o registro ele deve ser ético, não deve rotular o usuário, pelo amor de Deus, família desestruturada não existe, minha gente. Então tirem isso do vocabulário de vocês, tirem isso dos relatórios. Não existe o termo família desestruturada. Nem expor detalhes desnecessários da vida privada que não contribuam para a proteção do direito. Então, isso é um ponto que eu sempre bato nessa tecla, porque alguns, inclusive lá no grupo, a gente sempre tem discussões nesse sentido, de que alguns técnicos insistem em tirar fotos do usuário, insistem em fazer visitas domiciliares que sejam investigativas, né? Que tenham esse cunho investigatório,
chegar em horário de almoço, chegar sem marcar a visita, né? Sem dizer que vai para essa visita. Então, assim, são coisas que a gente vem desmistificando ao longo do tempo, mas que a gente ainda precisa avançar muito. Inclusive, eu até me proponho a fazer uma aula específica sobre isso, porque eu acho que é importante. A gente, inclusive, tem aqui no canal vídeos que falam sobre essa visita domiciliar. E eu acho que é importante que vocês vejam essas aulas, que vocês aprendam sobre o que é uma visita realmente. Até porque é um dos tipos de intervenção, tá certo? Então, fechamos aí a tríade da intervenção e a gente já parte aí trazendo esse recorte das visitas domiciliares, dos tipos de intervenção. Então, quando eu falo de tipos de intervenção, a gente vai ter aí diferentes tipos de intervenção que podem ser utilizados dentro do CREAS. A primeira que a gente vai ver é uma intervenção familiar ou individual, que é o acompanhamento do PAEF. É o núcleo de trabalho do CREAS, onde o foco vai ser o fortalecimento de vínculos e a interrupção da violência. A elaboração, claro, né, com a culminância dessa intervenção, vai ser a elaboração e a execução de um plano individual de atendimento, que é o PIA, ou o PAF, que muitos estados aí utilizam na prática. A gente entender que o papel do advogado, trazendo para esse recorte, para essa visão do advogado, é de fato analisar as propostas do plano, que se respeitam a legalidade, se garantem os direitos fundamentais daquela família e daquele usuário, orientando sobre os desdobramentos jurídicos possíveis naquela situação diante daquela violação sofrida. Então, eu acompanhar aquele usuário, acompanhar aquele atendimento do PAEF, entendendo que aquele usuário ele é um sujeito de direitos. O que é que eu posso ofertar para ele no âmbito dos direitos dele, né? O que é que ele tem acesso aí nas políticas públicas municipais, nas políticas públicas do estado, nas políticas públicas do governo federal, tá certo? Então, é sempre importante que vocês façam esse acompanhamento conjuntamente com a equipe PAEF. Outro ponto é a intervenção na rede de proteção. E aí a gente já sai da esfera micro e a gente já vai para a esfera macro. O CREAS atuando em rede com outros órgãos, com outros entes que compõem a rede de proteção, que é justamente o que a gente chama de articulação em rede, né? Entender que o CREAS ele não vai estar trabalhando sozinho, isso é muito importante, que ele vai aí estar buscando de forma externa recursos com outras políticas. Então, vou encaminhar para aquele local, porque aquela pessoa vai ser atendida de tal forma e ela precisa disso. Vou revalidar o direito daquele usuário em outra política pública, porque ele tem direito a isso. Então, isso é sempre importante. Os encaminhamentos monitorados, seja para saúde, educação, habitação, trabalho, até para o próprio sistema de justiça, é uma articulação de rede também, tá? O papel do advogado nesse recorte é oficiar os órgãos públicos quando há algum tipo de negativa de direitos básicos, como uma vaga na escola ou um tratamento de saúde, desde que a gestão seja comunicada previamente, tá? E outro ponto é essa situação de agravamento de riscos do usuário. Então, se eu tenho ali no meu atendimento uma situação de agravamento do risco daquela usuária, daquele usuário, eu vou precisar comunicar à rede de proteção. Então, determinada mulher, ela vem sofrendo violações de direito, ela vem sofrendo agressões constantes. Enquanto política de assistência social, eu não posso fazer o encaminhamento compulsório dessa mulher para a delegacia. Porém, a política de saúde tem essa possibilidade. E aí eu posso articular com a saúde para que essa mulher seja conduzida, a depender da gravidade do caso, para um atendimento médico, para que aí sim possa se fazer algo de forma mais, digamos assim, ativa com aquela mulher, tá certo? Então, isso vai depender do caso que vocês venham aí observando. Outro ponto é a intervenção institucional e comunitária, que ela vai ser focada na prevenção. Bárbara, mas eu aprendi em outra aula tua que prevenção é CRAS. Ok, prevenção é CRAS, é proteção social básica. Mas a gente precisa entender que durante o trabalho da violação de direito, do refazimento de vínculos, vão existir estratégias de prevenção. Então, em todos os eixos ali das proteções, a gente vai ter o papel de proteção. O que não pode é, em um município que contém a proteção básica e de alta e média complexidade, que essas demandas sejam direcionadas para o CRAS, tá certo? Isso eu não posso fazer uma situação mais gravosa para uma proteção menos gravosa. Mas eu posso, dentro da proteção mais gravosa, lidar com situações de prevenção, tá certo? Então, campanhas educativas, palestras, grupos de orientação são exemplos de prevenção que são praticados pelo CREAS.
Então, se você aí tá na ponta, aí fazendo um trabalho no CREAS, você faz, por exemplo, uma palestra 18 de maio, combate ao abuso infantil, né, a exploração sexual infantil, você tem aí uma situação que é preventiva. Você não tá trabalhando ali com crianças, uma escola, por exemplo, em que todas passaram por um contexto de violação de direito. Não, você está prevenindo que essas atitudes aconteçam. Então, é importante aí que a gente compreenda que dentro do CREAS também existe a questão da prevenção, tá certo? O papel do advogado aí pode ser o de realizar palestras sobre direitos, deveres e as consequências legais de certas violações, empoderando a comunidade com a informação jurídica clara, tá certo? Outro tipo de intervenção são aquelas mais complexas, que são as ações emergenciais, as intervenções em crises. E aí é onde a gente tem o aspecto mais delicado da proteção de média complexidade, né? Quando há um risco iminente à vida ou à integridade física daquele usuário que eu estou atendendo. Então, a ação de acionamento de um acolhimento institucional em casos mais gravosos de emergência ou solicitação de medidas protetivas, as famosas MPUs, tá certo? O papel do advogado é garantir que esse fluxo jurídico ele corra da forma adequada para que essa proteção, né, tenha celeridade, para que seja determinado aí de forma célere essa proteção, mantendo essa ponte entre a delegacia, conselho tutelar, Ministério Público, enfim, todo o sistema aí de proteção a esse usuário, tá certo? E aí, sempre lembrar, intervenção nunca vai ser um ato isolado. Uma visita domiciliar, por exemplo, ela é uma intervenção técnica que pode, né, ter como objetivo reconhecer o território do usuário. Então, eu tenho uma intervenção que tem por trás um objetivo. Lembra que a gente falou sobre isso? Essa correlação? Sempre que eu fizer uma intervenção, eu preciso ter um objetivo muito claro. E ele, mais uma vez, não é tão somente retirar o usuário da situação de vulnerabilidade. Ele vai precisar ter todo um aparato da equipe técnica para que ele não seja tão somente a superação. Ele seja uma superação e uma prevenção de novos atos que possam acontecer, novas violações que possam acontecer. Tá certo, minha gente? Então, a gente já parte aí para o segundo ponto da nossa aula, né? Já está chegando ao finalzinho, para a gente compreender o atendimento dentro do CREAS. Então, o atendimento ele vai ser a porta de entrada e o acompanhamento contínuo. Então, no momento em que eu atendo um usuário dentro do serviço, eu vou ter essa continuidade de atendimentos até que, de fato, aquela pasta seja arquivada, que ele seja desligado do serviço diante de uma superação de violação de direito. Então, não é apenas o ouvir, é o processar a demanda dentro do SUAS e saber ali naquele momento destrinchar esse atendimento. É o processo de escuta qualificada, mais uma vez, e de acolhida dos usuários ou da família como um todo, em uma situação de violação de direitos. Então, dentro dessa intervenção, né, que é um atendimento, a gente precisa compreender que esse atendimento ele precisa ter tanto um planejamento com objetivos muito claros sobre o que é que você quer. Então, quais são os objetivos desse atendimento? Primeiro, compreender a situação de risco. A avaliação de risco ela deve vir logo após a acolhida. Eu me apresento para aquele usuário e logo em seguida eu vou avaliando os riscos naquele momento. Então, durante todo o relato do usuário, eu vou precisar ter pontos ali que vão me cercar de meios para que eu possa avaliar esse risco. Então, isso também vai precisar vir atrelado ao formulário que você está utilizando. Então, se o teu formulário hoje, se o teu PIA de atendimento aí, não traz uma avaliação de risco clara para aquele usuário, para saber se você vai precisar de fato intervir de forma emergencial ou não, ele já tem uma falha, tá certo? Então, a gente precisa modificar isso. Segundo ponto, identificação das vulnerabilidades. E aí aquele usuário, ele está sendo vítima de quê? Né? Claro que num primeiro atendimento você não vai conseguir identificar todas as violações em alguns casos. Mas as principais e mais emergenciais você vai precisar ter que identificar aí, tá certo? Terceiro ponto é estabelecimento de um vínculo de confiança, que isso aí deve ser sempre o objetivo, né, em todas as intervenções que são realizadas, para que de fato você consiga aí ter um vínculo melhor com aquele usuário, para que você consiga aí ter um vínculo de confiança com ele, tá certo? E aí esse atendimento ele vai poder ser da modalidade individual, que seria o atendimento particularizado, ou o atendimento em grupo, que é aquele atendimento coletivo. Em todos os casos, a gente vai precisar do sigilo e da ética profissional, e ele deve ser sempre humanizado, mais uma vez. Nada de inquisição, nada de você trazer
todo um atendimento, um diálogo voltado para identificar demandas ou para investigar demandas, tá certo? O CREAS não é delegacia. Você vai ter aí um foco muito voltado para essa questão da identificação de violações e um trabalho voltado para o encaminhamento para a rede. Então, nada de ficar perguntando, instigando, indo fazer visita para poder investigar se aquilo ali que o usuário disse é verdade ou não. A verdade para aquele usuário está sendo passada para você. E o teu papel é destrinchar aquilo ali numa intervenção, destrinchar aquilo ali em um encaminhamento, uma resolutividade daquela situação. Então, você não tem que ir atrás da verdade real. Você vai utilizar a verdade que aquele usuário está trazendo para você. E aí a gente tem aí um fluxo de atendimento muito didático, né? Então, quem quiser printar aí, printa esse fluxo. É um fluxo voltado para o acolhimento, que é aquele momento em que, de fato, o usuário ele chega até o serviço, ele é apresentado ao serviço, e você consegue acolher ele da melhor maneira naquele momento, definindo graus de ameaça, definindo situações externas que possam atrapalhar esse atendimento. Então, inclusive, a gente tem o curso do Dominando o CREAS, que eu falo especificamente sobre isso, né, que a gente chama dos 3 A's da intervenção, os 3 A's do atendimento, onde a gente tem aí, de fato, esse passo, né, esse passo do acolhimento. Segundo ponto é a definição da intervenção. Então, naquele momento eu vou estar fazendo ali um atendimento particularizado. Ou não, naquele momento eu já posso ali partir para um atendimento em família. E aí é o que é necessário naquele momento. Então, eu vou definir qual a estratégia de intervenção naquele momento. Seja enquanto técnico individualizado ou seja enquanto equipe, tá? Claro que sempre eu vou poder discutir isso com a minha equipe, tá certo? Preenchimento do PIA, porque é um instrumental que vai servir aí de avaliação para aquela intervenção, o atendimento particularizado ou em grupo que vai estar sendo realizado e, por último, os encaminhamentos necessários para aquele caso, tá certo, minha gente? Então é isso, né? Mais um Suas Classes superado aí pra gente aprender, né? Espero vocês no próximo Suas Classes, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Já deixa pra mim também lá no Instagram ideias aí de suas classes, ideias de temas de suas classes. E dizer pra vocês que próxima semana eu volto com mais uma novidade, com mais um convidado aqui pra gente discutir nesse mês de abril. Então, um beijo enorme e até a próxima.